Olá, eu sou o Samuel Gurta, sou especialista em redes e franquias na Tecnisa. Aqui ao meu lado está o Reinaldo Zani, da ZAC Business Development. Reinaldo, a gente notou, na verdade nós não notamos, a gente viu nas pesquisas da própria ABF que houve um crescimento em 2018, comparado aos outros anos, para o sistema de franquias. Qual que é a sua opinião sobre esse sistema de negócio? Bom, o sistema de franquia, que já tem alguns anos no Brasil e nos anos 80 e 90 teve um boom, é um modelo de negócio que tem se mostrado eficiente e com crescimento constante, independente de cenário de crise ou de cenário positivo economicamente. É um segmento que tem apresentado crescimento constante, tanto em faturamento, quanto em crescimento em número de unidades, como na adesão de novas redes, quer dizer, criação de novas redes para o sistema. O segmento de alimentação já é um segmento muito importante no negócio de franquia, dos 163 bilhões mais ou menos de faturamento que o segmento de franquia teve no país no último ano, 40 bilhões mais ou menos são advindos do setor de alimentação, são aproximadamente 32 mil unidades de rede que integram o sistema em 740 redes mais ou menos diferentes. Então é um mercado bastante expressivo e que com certeza contribui muito para o negócio de alimentação no país. Reinaldo, pensando naquele empresário que tem um modelo de negócio que ele fundou, às vezes pegou a tradição da família, o modelo de negócio da família, a pizzaria, o restaurante ou outro negócio que seja. Por que aquela pessoa deve franquear e quando você acha que ela deve franquear? Bom, primeiro, eu acho que a pessoa que tem um modelo de negócio desse tem que entender que ter uma operação, um restaurante, uma lanchonete, seja lá qual for o formato do negócio, de empreendimento, ter esse negócio de sucesso, gerando resultado, trazendo satisfação financeira para ele, não quer dizer que necessariamente seja um negócio franqueável. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é procurar informação e opinião de quem tem condição técnica para fazer isso, avaliar o que a gente chama de capacidade de franqueabilidade do negócio, para, com base em indicações técnicas relacionadas à capacidade mercadológica do modelo, força do produto, barreiras de entrada de concorrência, atributos operacionais, questões relacionadas ao modelo de negócio, identificar se há possibilidade de franquear um negócio como esse e qual potencial de crescimento esse negócio teria. Da parte do operador, do proprietário, além da consulta técnica, é importante ele ter segurança com relação ao negócio que ele tem. Ele saber quais são os desafios e como funciona o negócio e a operação, para a hora que ele estiver franqueando o negócio, ele poder efetivamente contribuir com o franqueado dele e orientá-lo, direcioná-lo de forma a ajudar no processo de implementação, de gestão e de construção de um modelo de sucesso como ele teve no original. Legal, legal. Para aquele empresário, para aquele futuro empresário que quer buscar um modelo de negócio, uma independência financeira, né? Aqui a gente já está falando do franqueado, do futuro franqueado. Aquele cara que tem um dinheirinho ali, quero colocar um dinheiro, fazer um bom investimento. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está buscando um modelo de franquia? Uma questão importante que eu acredito que tem que ser a primeira é ele entender que o modelo de franquia, apesar dele ser feito de uma forma a reduzir o risco do negócio, ele não é um garantidor de sucesso. Todo negócio traz com ele o risco, o potencial de dar certo, mas o risco de não funcionar. E para isso, para o sucesso do negócio, não existe uma receita mágica ou um fator determinante.
É uma série de fatores e combinações que vão fazer esse negócio ter sucesso ou não. Então a primeira coisa é ele ter entendimento disso, porque muitas pessoas acreditam que vão procurar um modelo de franquia, um modelo de negócio, e que com isso vão ter o sucesso garantido, o retorno sobre o investimento feito, como se fosse passe de mágica. Paguei para ter dinheiro. Paguei e vou ter, como se fosse investimento. Quem estiver procurando isso, é melhor fazer outros tipos de investimento. Investimento imobiliário, investimento financeiro, que também apresenta risco. Mas o negócio de franquia é um negócio que não tira o risco do investimento feito e tem outra questão que é importante, demanda trabalho. Principalmente no setor de alimentação ou qualquer franquia no sistema de varejo. O varejo é um modelo de negócio que demanda dedicação e trabalho. Então não adianta o investidor achar que vai virar empresário, presidente de empresa porque está comprando uma franquia, mesmo porque presidente de empresa trabalha bastante também, né? Então ele está investindo num modelo de negócio que vai demandar dele muito trabalho. Então, a primeira coisa importante é ele entender, arrumar o mindset com relação a isso. Outra coisa é ele pesquisar com calma, identificar negócios com propósitos que sejam com propósito, visão, né? Valores compatíveis ao propósito que ele tem de vida, a visão que ele tem, aos valores que ele tem, para que a chance dele ser feliz com aquilo seja grande. Ele pesquisar modelos de negócio que sejam adequados ao que ele espera ter de negócio para ele. Ele pesquisar o nível de maturação e de sucesso que a franquia que ele está procurando ou que ele tem intenção de ter apresenta. Conversar com outros franqueados, entender qual é o dia a dia, quais são os desafios, as características e os pontos positivos em cada modelo de franquia que ele tiver interessado. Então, tratar a questão de investimento e de abertura de um negócio de franquia com responsabilidade e com o cuidado que todo negócio novo tem que ter. E, terminando aqui, resumindo, ter a certeza de que o dinheiro não vai cair do céu se ele colocar dinheiro na mesa. Não, dinheiro não vai cair do céu. Ele vai ter, em decorrência do know-how, da curva de aprendizado já feita, pela marca que ele estiver escolhendo, pela maturidade da marca, pelas benefícios que um sistema bem estruturado traz em várias questões, ele vai ter facilidades com algumas questões que ele não teria começando empreendendo um negócio por conta própria, sozinho, começando do zero. Mas os desafios de rentabilização, de captação de cliente, de incremento de venda, são os mesmos para qualquer negócio, para qualquer varejo, entre eles o de alimentação, e ele não está imune a esse problema. Legal, legal. Reinaldo, muito obrigado pela sua contribuição. Você pode acompanhar outros vídeos dessa nossa série no nosso canal, ou se você tiver alguma outra informação, tiver alguma dúvida, faça um contato com a gente no contato@tecnisa.com. Um abraço!